Vamos lá, vamos começar com notícia leve, notícia gostosa, notícia tranquila no dia de hoje, que faz jus ao nosso pedido de like. Chefe da OTAN avisa o seguinte: a aliança se prepara para um conflito com a Rússia. O almirante holandês Rob Bauer, presidente do Comitê Militar da OTAN, disse que a aliança se prepara para um conflito com a Rússia. O presidente do Comitê Militar da OTAN disse que a aliança está se preparando. Não estou dizendo que dará tudo errado amanhã, mas temos que perceber que não é certo que estaremos em paz, disse ele em entrevista coletiva. É por isso que estamos nos preparando para um conflito com a Rússia e com os grupos terroristas. Almirante afirmou que o bloco não está procurando briga, mas não vai recuar em caso de ataque. Se chegar a esse ponto, se eles nos atacarem, não estamos buscando conflito. Ele também disse que a Suécia fez a coisa certa ao pedir para que a população se prepare para uma guerra. Começa aí, falou. A compreensão de que não é possível se planejar para tudo e que nem tudo vai ser moleza nos próximos 20 anos, Calejão. Declarações acontecem antes do maior exercício militar da OTAN em décadas. No início da semana, o bloco anunciou que fará um treinamento de vários meses com 90 mil soldados. É o maior exercício da OTAN desde 1988, antes do colapso da União Soviética. Manobras vão durar até maio, com participação de 31 países da OTAN e da Suécia, que quer aderir ao grupo. Será uma demonstração clara da nossa unidade, de nossa força e de nossa determinação em protegermos uns aos outros, disse o general norte-americano Christopher Cavoli, chefe do comando da OTAN na Europa. Então a gente tem que se preparar para uma terceira guerra mundial, será? Será isso, Calejão? Cara, a coisa tá escalando, né, Alder? Eu não gosto de fazer análises apocalípticas, tá ligado? Mas é difícil não falar disso a essa altura, né, mano? Sim. Porque tá azedando o pé do frango de um jeito que daqui a pouco, mano, começou a guerra, o pau comendo, os caras, não é pra tanto, isso sempre aconteceu. Não sempre aconteceu. É verdade que o nível de animosidade que a gente tem hoje é muito parecido com o que a gente tinha durante o auge da Guerra Fria, crise dos mísseis, né, começo da década de 60 ali, entendeu? E o que me chama atenção, Maldonado, é o cinismo, mano, da OTAN, tá ligado? Mano, os caras estão organizando um processo de expansão cada vez mais para o leste europeu. Eles queriam colocar armas de ataque, tá? Em inglês chama striking weapons, não são armas de defesa, que poderiam carregar uma ogiva nuclear até Moscou em 5 minutos. Você imagina, mano, isso instalando a partir da Ucrânia. E eles dizem que não, a gente não está provocando. A gente não está procurando um conflito. Então talvez eu tenha entendido errado. Talvez seja a Rússia e a China que estejam expandindo a sua aliança militar para Porto Rico, ou para a fronteira do Canadá, ou instalando mísseis em Cuba. Você imagina o que aconteceria? Não, a gente não precisa nem imaginar, a gente sabe o que aconteceu quando a União Soviética colocou mísseis em Cuba. É óbvio que esse tipo de coisa vai ser entendido como uma provocação, como uma ameaça à segurança nacional, e é óbvio que o Kremlin vai reagir, cara. Agora, tem um pouco de bravata aí nessa questão, Maldonado, porque essa guerra não é com tanque, tá? Se eles comprarem essa treta aí, isso aí não é com tanques e aeronaves. Isso aí é com foguete hipersônico carregando ogiva nuclear para todo lado, entendeu? Drone, coisas assim que seria absolutamente distinto do que você vê, por exemplo, no genocídio israelense em Gaza, ou que você vê a Rússia na guerra Rússia e Ucrânia, que já é a OTAN utilizando a Ucrânia como proxy ali, tá? Como uma bucha de canhão, para usar um termo de fácil compreensão. Então, cara, não tem muito que, não, a gente está se preparando para a guerra com a Rússia, mas vocês estão se preparando para a guerra com a Rússia com exercício militar com tanques, porque eu não acho que o Kremlin vai usar tanques contra vocês. Se vocês iniciarem um processo de agressão mais incisivo contra a Rússia, vai ser ogiva nuclear voando para todo lado. Não acho que a coisa vai ser na base do tanque e esse tipo de coisa. Então, é complicado, mano. É difícil fazer análises fatalistas, apocalípticas, mas a essa altura, sei não, mano. Vai babar essa parada, hein?
Há um pouco de bravata, mas há também uma mensagem que não é nem tão cifrada, né? Nós estamos prontos. Se vocês quiserem, a gente quer também. Eles estão numa fase de, se vocês quiserem, a gente quer. Mas eu também não imaginava, Calejão, por outro lado, ver a coisa escalar nesse nível. Porque, inicialmente, existia ali a intenção de asfixiar a Rússia, né? E até não conseguiram da maneira como queriam, de forma alguma, chegaram perto daquilo que eles desejavam quando começou a guerra da Ucrânia. E o que aconteceu? Aconteceu que a Rússia mostrou resiliência, tudo bem, a Ucrânia também resiste, mas não há, né, de forma alguma, um colapso da Rússia como eles previam, como eles imaginavam, inclusive banindo os atletas russos de competições internacionais. Teve até uma palhaçada de banir um cachorro de uma competição internacional porque o tutor dele era russo. Aconteceu esse tipo de coisa. Aconteceu de banir livros de autores russos em bibliotecas da Europa. Tudo isso aconteceu e faz muito pouco tempo. Mas, não conseguindo por meio da Ucrânia, como fantoche da OTAN, talvez eles dobrem a aposta aí e tentem, né, agora de uma maneira um pouco mais incisiva, tentar derrubar a Rússia. Se vai dar certo, eu não sei, porque também nem todas as informações que chegam da Rússia, a gente tem a certeza absoluta se são números confiáveis, que dá para a gente levar em consideração sobre o exército deles, como eles estão preparados para uma guerra, mas existe aí a intencionalidade de fazer com que a situação atual fique ainda mais tensa, né? A intenção, ela existe, é clara. E Helder, o que me parece assim um consenso entre todos os analistas de relações internacionais com os quais eu converso é que o exército russo tem sim uma espécie de tecnologia, principalmente no que diz respeito a mísseis hipersônicos, que os estadunidenses não têm. E eles dominam muito bem o que se convencionou chamar de armas táticas nucleares. O que é isso? É uma utilização, vamos dizer assim, relativamente restrita do artefato nuclear que te permite atingir uma área específica com bastante exatidão. Isso, aliado a mísseis hipersônicos, é indefensável, cara. É indefensável. Não tem domo de ferro, não tem tecnologia de detecção que seja capaz de parar esse tipo de coisa. O que eu acho que vale a pena salientar, portanto, nessa análise também? Existe uma correlação muito intrínseca, mano, entre o que está acontecendo em Gaza e o que está acontecendo na Ucrânia e toda essa tensão que está se produzindo. Existe uma transformação, eu já disse isso aqui no canal, existe uma transformação muito aguda a essa altura do próprio modelo de governança global. Desde o fim do desmonte do campo soviético, os estadunidenses estão acostumados a dar as cartas de forma unilateral, mano. Então os caras dizem, nós vamos invadir o Iraque, a Assembleia Geral da ONU diz não, o Conselho de Segurança diz não, e eles tocam o foda-se e invadem mesmo assim. E depois inventam uma desculpinha, um caô, em última análise pedem desculpa, mas já foi. Então eles estão acostumados a mandar no mundo com base no uso da força. Com a ascensão da China e de outros atores, mas sobretudo de China, Índia e com o aparato militar russo, a coisa muda de figura. Já não é mais a mesma coisa. E os estadunidenses não conseguem dar as cartas de forma tão unilateral. E aí eles passam a agudizar o que já era uma atuação imperialista. Eles passam a agudizar métodos para evitar, por exemplo, que a Rússia seja capaz de fornecer gás para a Europa. Eles sabotam deliberadamente o Nord Stream 1 e 2, que era o gasoduto russo que fornecia gás para a Europa. Eles passam a sabotar todo tipo de infraestrutura que é necessária para sedimentar a rota da seda, que é o que a rota de comércio que a China está organizando. Agora, a meu ver, esses processos são inexoráveis, Maldonado. Não tem como parar isso aí. Eles podem causar alguma dor de cabeça, podem produzir uma terceira guerra mundial no processo, mas durante a segunda metade desse século para frente, a China vai ser a principal potência do mundo. Esse é um processo inexorável. E depois da China ainda tem a Índia. Então existe um foco
de transição do que a gente chama de Ocidente para a Ásia, velho, para o Oriente. E esse processo não pode ser parado. Os Estados Unidos podem espernear e podem causar muita morte e destruição no processo, mas isso não vai evitar. E ainda você tem outros conflitos em paralelo, né? Você tem Israel atuando no momento, né, com um genocídio em Gaza. Você tem a Ucrânia, que ainda está em conflito com a Rússia. Você tem também Taiwan, que está ali cedendo à propaganda e a propaganda de guerra, né, dentro de Taiwan. E a OTAN dando essa mensagem nada cifrada para a Rússia, mandando essa mensagem nada cifrada para a Rússia. É um momento de tensão mesmo, né, dentro do mundo inteiro, e que a gente fica aqui assistindo com uma certa tensão também, porque o norte global vai sempre se defender, né? E para o sul global, a gente sempre tem uma incógnita nesse horizonte de conflitos internacionais que escalam dentro da Europa. E não vai ser muito simples viver os próximos 20 anos, como prevê aí o chefe da OTAN. Imagina só, né? Ele prevê aí um conflito que não vai ser de fácil resolução em 20 anos. Ou seja, eles já projetam 2 décadas, Calejão, 2 décadas, no mínimo complicadas, sem paz na região. É muito tempo. Eu estou com 38 anos. Se essa previsão dele acaba se consolidando, se estende até nossos 60 anos, praticamente. É como uma guerra fria mesmo. Tá sem som, tá sem som. E o que é muito doloroso desse processo, mano, é o seguinte: a despeito da gente não estar no Ocidente, no que pelo menos essa galera considera the West Company, o Brasil não tá. O Brasil, a América Latina, estão fora dessas estruturas, tá? A nossa mídia corporativa e as nossas elites se consideram ocidentais. E o sonho da galera é estar em Nova York, Miami, Europa Ocidental e tal. Então, toda a nossa mídia corporativa serve como assessoria de imprensa, Maldonado, do norte global. Veja, por exemplo, eu não sei se você está acompanhando, é muito doloroso, cara, às vezes eu não aguento, mas veja a cobertura que o Jornal Nacional e o Fantástico fazem do genocídio de Gaza, mano. Cara, não existe palestinos, não existe criança palestina. Só o que importa são as vidas israelenses. Então, assim, você tem aí agora 25 mil, acho que está chegando quase, 25 mil mortos palestinos, 96% civis, 75% crianças e mulheres. E para o Jornal Nacional nada disso importa. Você imagina o show de merda, em termos de notícia, Maldonado, o que seria se a gente tivesse 15 mil mulheres e crianças francesas mortas, alemãs, estadunidenses mortas. Mano, isso aí ia ser considerado um novo holocausto, cara, porque é o que de fato é, entendeu? Agora, morreram crianças palestinas, não importa, o Jornal Nacional simplesmente não fala. O Fantástico não fala, é como se vidas palestinas não existissem e não importassem. É o mesmo tipo de raciocínio, por exemplo, que se aplicou no massacre belga no Congo, entendeu? Leopoldo II podia matar 15, 20 milhões de pessoas, que isso não caracteriza um genocídio, não importa. Vidas na África subsaariana, vidas na América Latina, são cidadãos de terceira, quarta, quinta categoria. É a mesmíssima lógica dessa hierarquia moral que atribui diferentes valores a diferentes vidas. É isso que está em transição nesse momento, e é disso que os Estados Unidos e os seus aliados não querem abrir mão, mano. Em última análise é isso. E tem mais, viu, Calejão? Não é só que eles não abordam da maneira como deveria ser. Existe um discurso, principalmente nas redes sociais, partindo de sionistas brasileiros de direita, de esquerda, se é que existe sionista de esquerda, para mim é uma contradição em termos, mas tudo bem, que eles ignoram a matança palestina e defendem Israel. E se você, por outro lado, criticar a atuação de Israel ali em Gaza, você é automaticamente classificado como antissemita. Que é uma maneira também de calar aqueles que são opositores de Israel, que eles são críticos de Israel. É uma forma de censura. A própria CONIB, o tempo inteiro, dobra a aposta tentando calar vozes que são contrárias à atuação de Israel na região.
pediram, inclusive, né, para que o Breno Altman seja investigado, enfim, já não é a primeira vez. Criticaram ali a adesão do Brasil com a resolução da África do Sul. Eles estão achando que são o quê? Eles estão achando que são um órgão de censura no Brasil, a CONIB? Da forma como eles agem, passando por cima da liberdade de expressão brasileira, passando por cima da democracia brasileira, quem deveria ser calado daqui a pouco são eles e não a gente. Se eles estão defendendo que o nosso direito de se expressar ele seja cassado, aí quem está passando dos limites não é a gente, são eles. Então a gente tem uma situação bastante complicada nesse sentido aí, né? Nesse assunto, principalmente no Brasil atual. E, infelizmente, ainda temos que lidar com esse tipo de perseguição como a sofrida pelo Breno Altman no momento. Que discorde ou não dele, ele tem o direito àquela opinião. Ele tem o direito àquela opinião. E não pode ser perseguido por uma instituição que eu nem sei qual que é a razão social e nem sei qual que é a motivação. Mas, de qualquer maneira, eles estão, na minha visão, né, há muito tempo passando dos limites nessa perseguição a quem critica o governo de Israel, né? Infelizmente, é uma situação que a gente não pode se calar e tem aí que denunciar, principalmente porque tem muita gente que está ao nosso lado, que está sofrendo retaliação e perseguição por parte da CONIB, sim. Tá? Então tá aqui, eu também já estava para falar disso há algum tempo, né? Eu esqueci de abordar isso em outras lives, mas eu vejo isso com muita cautela e também assim com muito medo do que pode vir a ser esse tipo de perseguição que já foi também contra a Gleisi Hoffmann, contra o PT, muita gente já foi alvo da CONIB.